Boa tarde, esse é o Pod Anato, lugar onde a ciência anatômica vai ganhar voz, corpo e sentido. Eu sou Luiz Otávio, sou estudante de medicina, estou no 4º período. E eu sou Débora, eu sou estudante de medicina também, estou no 6º período. E esse é um projeto de extensão nosso, né? É o Pod Anato, que é um podcast de anatomia voltado para estudantes da área da saúde, para facilitar para ter uma maior facilidade nos conhecimentos anatômicos. E também para trazer um pouco da clínica, da cirurgia, da arte, de entretenimento e outros temas que não são só anatomia, mas que se ligam com a anatomia. Gente, e hoje a gente está aqui com um doutorando, mestre em ciências, especialista em fisioterapia respiratória, especialista em anatomia humana, fisioterapeuta da UFRJ, vice-presidente do CREFITO e o mais importante, ele é o nosso professor aqui do IDOMED de anatomia humana, o professor Diego Torres. Olá. Nosso convidado ilustre. E além disso, ele também é nosso orientador do projeto do Pod Anato. Então, Diego, a primeira pergunta que a gente quer fazer é o porquê que você escolheu anatomia, por que você acha isso importante? Então, gente, primeiro acho que participar desse podcast, orientar vocês, é uma iniciativa que me dá muita satisfação. Estou muito feliz de poder botar o conceito da anatomia e todas as curiosidades em torno do tema aqui nesse projeto, né? Que pode ter uma amplitude para diversas pessoas aí mundo afora, né? Então, assim, eu me encantei com a anatomia no primeiro período da faculdade, né? Aquele contato com os ossos no cadáver. E eu lembro que eu estudei na Gama Filho, né, uma faculdade particular, e na época eu ainda fazia minhas tentativas de concurso para uma universidade pública. Uhum. Então eu começava a dividir meu tempo, cursinho ou estudar anatomia. Cara, eu joguei o cursinho pro alto, fiquei encantado com a anatomia, e quando eu percebi isso, eu estava numa aula de cursinho no sábado, com aquelas carteiras que abrem assim, eu botava o livro de anatomia embaixo. Eu ficava estudando anatomia, o professor dando aula de história, né, no cursinho. Caraca. Eu falei, cara, não, eu preciso focar na minha vida. Eu estou encantado com a anatomia, é isso que eu quero para mim. Então, desde o primeiro período de faculdade, eu falei, cara, eu quero ser professor e professor de anatomia, né? E tive uma influência muito grande do meu pai, que é professor, e corrigia a prova quando era pequeno, em casa, junto com ele e tal. Eu falei, cara, isso aqui me encanta, eu quero conhecer mais o corpo humano, quero aprofundar meu saber nisso. E ensinar anatomia, né? Que é uma das atividades que mais me dá satisfação hoje em dia. Que bom. Mas admito que, pelo menos pra mim, né? Quando eu tive meu primeiro contato com anatomia, no anatômico, no primeiro dia de aula aqui na faculdade, eu admito que foi assustador. Eu olhei aquilo tudo, foram muitos nomes, né? E vai bombardeando de nome. E aí quando você olha, eu falei, cara, não sei nem pra onde começar, né? Mas aí acaba que quando você vê, repete, vai nas monitorias, vai na revisão, você acaba fixando bastante. Não sei como é que foi com você. Sim, tanto que o objetivo desse nosso projeto, né, é facilitar esse processo de aprendizagem de anatomia, porque, como você mesmo disse, na minha primeira aula de anatomia eu fiquei, muito assustada. Eu até passei mal, falei assim, gente, eu preciso sentar aqui no banco, porque senão eu vou desmaiar. Mas hoje em dia, né, nós somos 2 monitores de anatomia e a gente está gostando muito disso. E a anatomia é incrível, gente. Eu gosto de falar que a anatomia é o estudo do corpo, mas não só, do corpo como é como se o corpo fosse um mapa. O mapa, ele não tem bairros, ruas e avenidas e parques e prédios e hospital e tudo. Então, se você saber que aquele mapa é aquele bairro, então, e aquela rua ou aquele riacho, a gente consegue saber direito o que tá ali perto de cada lugar, cada estrutura, né? Eu gosto de ver o corpo humano como se fosse um mapa. E foi assim que eu comecei a realmente apreciar a anatomia. E essa conexão, ela existe, né? Fernel já dizia que anatomia e geografia andam juntos, né? Anatomia está para fisiologia, assim como a geografia está para a história, né? É verdade. Então, acho que tem esse encantamento. Eu lembro da escola, uma das matérias que eu mais gostava é geografia, né? Eu então, conhecer também. a forma, a localização, se situar no tempo e no espaço, é interessante. Eu vou falar para vocês uma coisa, cara, a anatomia está em tudo. Sim. É porque a gente não para, talvez seja um processo mesmo da escola ainda, da gente começar a se estudando. Né? Então, quando a gente chega na faculdade e tem esse impacto no primeiro período da anatomia, isso é um indicador de que a gente não estudou o nosso próprio corpo antes de chegar, sei lá, com 18 anos, 20 anos na faculdade. E eu acho que esse autoconhecimento tinha que vir da escola, né? Sim, uma noção um pouquinho mais profunda da anatomia, um pouquinho mais de ênfase. Talvez passe um pouquinho para a anatomia
nas aulas de biologia, né? Mas depois disso, essa anatomia de frequentar um anatômico, de ver peças de verdade, né? Eu acho que isso é algo que fica para ser um conhecimento muito tardio, né? É mais na faculdade. graduação mesmo. Podia começar acaba- antes, né? Verdade. E você que puxou um pouquinho sobre essa questão de história, a gente acabou que a gente queria tratar um pouco sobre isso. Que a gente sabe que você gosta muito da questão da etimologia, estudo das palavras. Então, o que que você poderia falar um pouco sobre, primeiro, mais sobre a história, de como que, historicamente, a anatomia, a evolução dela do passado até aqui, como é que o estudo avançou até agora? Então, a anatomia e a história e a evolução do conhecimento científico andam juntos, né? Nasceram meio que juntas, assim, né? Então, se a gente for remontar aí a história da medicina, você vai lá para o Egito Antigo e tem lá Imhotep, né? Como uma referência de um sacerdote que era médico e que as observações dele, a gente não tem muitos registros disso, e acaba que o desenvolvimento mais da anatomia vem com a Grécia Antiga, né? Então, na Grécia Antiga tinha a escola de Alexandria e um grande professor, que é conhecido como o pai da anatomia antiga, é Herófilo. Herófilo e Erasístrato, né? Um era um anatomista, outro um fisiologista, então um tentava desvendar a forma e o outro tentava desvendar a função. E a escola de Alexandria, né, os registros dessa época, são registros de Herófilo, falando ainda de outros professores que ele teve, e que a gente não tem os registros do que esses professores produziram. Isso quando a gente olha para a Grécia Antiga, né? Mas com certeza na China, na Índia, deve ter muito conhecimento anatômico ali pregresso, que a gente aqui no Ocidente não teve muito acesso, né? Então acaba que quem gosta de anatomia passa a questionar por que tal estrutura tem esse nome, né? Da onde surgiu essa palavra. E aí quando você vai ver é uma palavra que tem origem grega, ou então uma palavra de origem do latim, e que a própria palavra em si te ensina alguma coisa, né? Te dá uma dica da forma, te dá uma dica da função. Já carrega o E significado. assim, naturalmente, quem gosta de anatomia acaba estudando história e se encantando com obras de arte, né? Esculturas, pinturas, onde a anatomia está super bem retratada, com detalhes minuciosos nos músculos, nas veias, nas articulações, né? E isso é muito bacana. Eu, quando vou a museus, assim, eu fico olhando assim, cara, como é que esse pintor ou esse artista conseguiu retratar tão bem o corpo humano sem estudar? E aí, quando você vai ver, aquele artista estudou a história, estudou a anatomia para poder fazer a obra dele, né? Isso é muito encantador. Eu fico fascinado. É incrível. Inclusive, como nós somos monitores de anatomia, algumas vezes a gente apresenta alguns trabalhos na própria monitoria para o professor, né, para professores de anatomia. E eu e minha dupla, a gente apresentou sobre Michelangelo. Então, algumas obras do Michelangelo retratam muito essa questão da anatomia no desenho. E a gente ficava tipo, gente, é uma coisa muito antiga, como é que o cara conseguia retratar tão bem assim os músculos? Mas quando você vai ver a história por trás, o cara, assim, ele é um anatomista muito bom e que sabia mais anatomia do que o próprio anatomista, que era especializado naquilo. Porque eles acabam sendo fascinados pelo corpo humano. Então, quando você vai olhar lá atrás, tudo direitinho, tudo aquilo que ele representava era porque ele já estudou e muito bem. De acompanhar cirurgias, de fazer coisa no cadáver, né? Abrir Secção. dissecção no cadáver, ele já fazia tudo isso lá atrás. E até que um pouco, eu não lembro ao certo no período, mais do que no Império Romano ali, que era uma coisa meio crime, né? Você ficar abrindo os cadáveres. E acaba que a igreja acaba sendo um pouco mais flexível com medo de perder fiéis, enfim. Mas porque acaba que a gente tem que entender que a ciência, para avançar, tem que quebrar algumas barreiras, né? Inclusive algumas barreiras religiosas, por exemplo, né? Que é um tema muito sensível, né? Mas, enfim. Esses são dois marcos da história da anatomia interessantes. O primeiro é esse da Grécia Antiga, né, com Herófilo, e a partir dali o conhecimento dos gregos. E depois desse período de trevas, onde você não podia mesmo dissecar, né, que a igreja católica, de certa maneira, penalizava a exploração do corpo, né, pelo conhecimento, vem o pai da anatomia moderna, que a gente considera, que é André Vesalio, né? E Vesalio tem obras que são o corpo humano esculpido ali, né? Então tem livros maravilhosos dele que servem de referência para a gente até hoje, né? Então André Vesalio pode ser considerado o pai da anatomia moderna. E aí, a partir de 1520, 1540, com os estudos de Vesalio, é que o conhecimento anatômico passou a ser um pouco mais sistematizado para chegar no que a gente tem hoje. E é interessante porque os livros do passado, né, os livros mais antigos de anatomia, são tratados e compêndios assim gigantescos, de 4 volumes.
e que hoje a gente vê, né, as universidades com um livro de anatomia de um único volume. Então, a gente, de certa maneira, teve que abreviar o conhecimento anatômico, ele é muito maior do que o que a gente transmite na faculdade, né? Acaba que as especialidades na área da saúde, de maneira geral, na medicina, na fisioterapia, na enfermagem, elas acabam criando, né, um funil de conhecimento para a gente aprofundar o conhecimento dentro daquele saber. Então, por exemplo, eu sou especialista em fisioterapia respiratória, então a parte que eu mais gosto do corpo humano é o sistema respiratório. Eu acabei estudando um pouco mais isso, mas não significa que eu não gosto dos outros sistemas, né? Mas o sistema respiratório me encanta, assim como um médico neurologista se encanta mais com o sistema nervoso. E eu acho que retomar o conhecimento anatômico daquela época se encontra nesses livros descrições anatômicas muito mais perfeitas do que a gente tem hoje, nesses livros mais modernos, um pouco mais resumidos, né? Agora, sobre uma questão dos desafios, né, de ensino, como é que a gente trazendo essa coisa do passado e hoje em dia, pelo menos aqui na faculdade, como é que você acha que é uma grande dificuldade de anatômica? Quando a gente junta essa questão de que no ensino médio, fundamental, a gente não tem muito contato com a anatomia, você acha que isso é um grande desafio para os alunos hoje em dia, na faculdade? Sim, acho que sim. A gente tem aqui uma política, né, de alguns projetos de acolher alunos de escolas para conhecer a estrutura da universidade como um todo, né? E eles passam pelo anatômico e ficam encantados, né? Os alunos ali do ensino médio, quando chegam no anatômico, ficam encantados ou assustados e talvez defina um pouco o que eles pensam de carreira para o futuro. Eu acho que esse contato é muito importante, né? E eu acho que aqui a gente tem uma estrutura privilegiada. Vocês foram alunos que tocaram num cadáver de verdade, alguns de vocês dissecaram cadáveres. E a gente vê que o ensino médico tem muita tecnologia atrelada ao ensino da anatomia, com hoje realidade virtual, alguns softwares com sistema 3D, de anatomia 3D, e que reproduzem muito bem a anatomia, mas não é o cadáver propriamente dito. Então, dentro do ensino da anatomia, eu valorizo muito o cadáver. E eu acho que está cada vez mais difícil, né, a gente montar estratégias pedagógicas usando o cadáver, por falta mesmo de material. Então, o material que a gente tem que valorizar e aproveitar bastante, né? Essa estrutura a gente tem aqui, acho que vocês são testemunhas disso, né? Com certeza. É como se o cadáver fosse o primeiro paciente dos estudantes. É a primeira pessoa que você vai olhar mesmo, você vai estudar. Você não vai estudar, no caso da pessoa, você vai estudar a estrutura anatômica dela, mas é o primeiro contato ali. Sim. É excelente essa analogia. E assim, o nervosismo que a gente tem de contactar com, né, de estudar com o cadáver no primeiro dia, é um nervosismo que talvez vocês vão encontrar lá na clínica, na propedêutica, quando vocês vão avaliar o paciente pela primeira vez, né? Dá aquele... Até na primeira anamnese. Nossa, é terrível. Desesperador. Acho que faz parte do processo de aprendizado. Sim. Né? Esse contato é muito importante mesmo. E sobre, já que estou com essa parte do cadáver, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente entender é que o cadáver, é isso que a Débora falou, o cadáver não é, tipo, só uma peça, não é só porque você está vendo só um pedaço de perna que é só uma peça de perna, sabe? É uma peça de uma pessoa, então, infelizmente, né, é uma peça de uma pessoa, então, a questão do respeitar o cadáver, entende? Então, você respeitar o cadáver é você respeitar aquela vida, é você respeitar que aquela pessoa teve uma história, ela teve uma família, entende? Então, eu acho que isso é muito que a gente tem que levar em consideração, porque muitos alunos, eles acabam que não levam muito isso em conta. Eles não respeitam a peça cadavérica e usa realmente como um objeto apenas de estudo. De estudo ou até também para banalizar e fazer piada, e eu acho isso, né? Acho que não cabe. Isso é considerado crime, né? Na legislação brasileira, vilipêndio de cadáver. A gente acaba tendo esse papo com os alunos que fazem dissecção, nem todos fazem dissecção aqui na faculdade, né? Mas tem a lei que normatiza o uso do cadáver e a gente tenta transmitir esse respeito no corredor. Não sei se vocês repararam, mas no corredor do anatômico tem ali a oração ao cadáver e que é de certa forma, uma tradição nos cursos da saúde, aqueles convites de formatura, ter ali um agradecimento ao professor, aos colegas de turma, aos pacientes, e há um agradecimento também ao cadáver, né? Então, acho que isso retrata um pouco a importância do cadáver, da anatomia, né, como ciência para o ensino na área da saúde, na medicina. E a gente tem que tratar mesmo com muito carinho esse tema, né? Por isso que eu acho que esse podcast é uma ideia que vocês tiveram genial e que estamos depositando assim, muita esperança de ser positivo para todo mundo, né? Exato. Vai ser bem legal.
E eu acho que, eu falo por mim, quando a gente tem contato com a peça, é porque a gente começa mais na parte ali dos ossos e tal. Mas quando. Aí vem perna, vem braço. Só que quando chega a cabeça, pelo menos pra mim, Assusta muito. é muito. Porque quando você vê uma perna, é óbvio que a gente sabe que é de um ser humano, tem tudo isso, Mas tem que ter é respeito. mais fácil de Mas dissociar, né? Exato. Você não associa. Mas quando você vê uma parte de uma cabeça, uma orelha, um olho, eu acho que se aproxima mais e fala assim, nossa, aqui é um ser humano Da real, realidade. né? Eu fico um pouquinho assustada, assim. Eu admito que é a peça que eu mais não, o que eu menos gosto de estudar é a cabeça, assim. Pelo É menos o que pra mim. mais me marcou quando eu vi a primeira peça que eu vi, que era um plexo braquial, que tinha um braço aqui, o tórax e o rosto, assim, todo desfigurado. Eu fiquei assim, meu Deus. E eu cheguei em casa e fiquei assim, meu Deus. É porque você vê o olhar, né, da A peça. pessoa tá meio toda revirada, né? É um É um tema, assim, bem bem sensível. difícil. Mas quando a gente vê peça, a gente tem a peça física e também tem a peça digital, né? Que é a peça virtual. Que aqui na faculdade, inclusive, a gente tem realidade virtual, tem a mesa cétrica, que é uma tela enorme que a gente consegue um ver. tablet enorme que você consegue ver estruturas anatômicas, que é um corpo de um homem que ele doou esse corpo, né? O cadáver dele, e o cadáver dele foi Escaneado, foi né? escaneado, Era um exatamente. presidiário americano, Era um né? presidiário. Projeto. Isso. É bem interessante. E aí eles escanearam todas as partes dele, então dá pra ver em vários cortes, vários pedaços do corpo dele, tanto em cortes coronais, axiais e também em órgãos. Dá pra separar esses órgãos e ir Funciona dissecando. direitinho. É bem legal. E também tem a realidade virtual, que são os É uma óculos. coisa que está tomando força bastante aqui na faculdade. E o que você acha sobre isso, professor? Sobre a importância da realidade virtual? Então, eu acho que no ensino da anatomia a gente tem que montar esse quebra-cabeça, né? Que ele é multifacetário e todas as estratégias têm pontos positivos. Só que a gente tem que organizar isso de forma sistemática para ser proveitoso para o aluno, né? Não acho bom, por exemplo, você ensinar anatomia só na realidade virtual, ou só na mesa secta, ou só em aulas teóricas, né? Ou só à beira do leito, à beira da bancada com cadáver, né? Efetivamente, você estudar anatomia só prática, sem ter uma teoria por trás, perde o sentido. A gente tem classicamente uma conexão muito grande com a fisiologia, né? Forma e função andam juntos. Verdade. É um diagrama de Virchow, né? Entre a forma e a função. Mas a gente tem caminhado mais no sentido de permitir que a anatomia explique algumas condições clínicas, algumas curiosidades cirúrgicas. Isso chama muito a atenção do aluno e aí ele passa a entender que eu preciso saber anatomia para ser um bom médico, para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento, seja ele cirúrgico, seja clínico. Então, isso é meio que inverter a lógica, né? A gente dá um conceito clínico e fala, bom, anatomicamente, o que explica essa condição, né, alterada que o paciente vive hoje. Então, acho que é uma forma de chamar a atenção para a importância da anatomia de forma invertida, né, dando um foco principal para o objetivo que você tem. Se é ser médico, se é ser enfermeiro, se é ser farmacêutico, né? Qual profissional da saúde você quer se tornar, né? Ou psicólogo, né? Exato. A psicologia fica ali entre a área de humanas e saúde, né? Algumas universidades têm a psicologia dentro da área de humanas, mas eles estudam neuroanatomia, tanto quanto a medicina. Então, é bem interessante montar esse quebra-cabeça com o objetivo final de formar o profissional A, B ou C dentro do projeto pedagógico do curso. Isso é bem desafiador e é bem interessante. É porque acaba tudo complementando uma coisa ou outra, né? Então você vê a peça ali, porque tem coisas que acabam que quando você vai fazer a dissecção do cadáver, você acaba não destruindo, mas você não consegue capturar direito ali na peça. Aí na realidade virtual você consegue ver direitinho. Por exemplo, plexos são bem delicados de fazer dissecção. Artérias, Veias, mas a parte ali de... vasos, Exato. nervoso. Então acaba unindo uma coisa a outra. Então, eu acho que foi isso. A nossa conversa foi incrível. Foi muito bom você compartilhou seu conhecimento com a gente. Nos próximos episódios a gente vai ter uma questão mais focada na arte. Vai ter um convidado muito especial também que vai participar com a gente. Aguardo vocês no próximo episódio. E é isso, né? E é isso. Mais alguma palavra, Valeu, professor, para gente. fechar com a gente? Não, estou adorando isso e acho que a gente pode colocar essas gotinhas de saber ao longo do podcast, né? E aí, só para finalizar, como a gente falou um pouquinho de história e anatomia é o nosso tema, né? A origem da palavra anatomia significa cortar em parte, né? Que é uma palavra de origem grega.
E dissecção vem do latim dissecare, que é, de certa maneira, cortar em partes também, né? Então, acho que enquanto a gente puder divulgar o conhecimento anatômico, são projetos que com certeza eu estou dentro e faço com muito orgulho. Isso aí. Então fica aí essa dose de conhecimento Tá ótimo. sobre anatomia e dissecção. Muito obrigado, gente. Até a próxima.